A gente vai meditar na palavra do nosso Pai. E eu quero que você imagine como o meu coração ficou em fevereiro. Por quê? Quem estava aqui no dia que nós voltamos da colônia de férias, que eu falei para vocês que o Senhor me sacudiu, e aí eu trouxe um texto de Eclesiastes que isso reverberou na igreja. Muitas pessoas depois me procuraram e falaram assim: Renata, misericórdia, que palavra é essa? Eu falei: pois é, comigo também foi a mesma coisa. Deu um negócio aqui dentro, eu preciso me posicionar, eu preciso, antes de buscar qualquer coisa, buscar a sabedoria do céu. E isso foi no último dia de janeiro. E na nossa igreja, a gente recebe o cronograma do culto da resposta. Eles não impõem nada, mas eles dão uma indicação. A gente recebe na primeira semana, antes da quarta. E aí, quando veio o tema de fevereiro, eu falei: misericórdia, o Espírito conecta todas as coisas. Porque aí veio o tema de fevereiro, sabedoria do viver. Eu falei: muito obrigada, Espírito Santo, por essa conexão, por esse cuidado, por essa liberdade de expressar através da minha vida aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja. E eu fico pensando, como é tão importante a gente ouvir a voz de Deus, e quantos de nós nos distraímos e não conseguimos ouvir por causa das demandas do nosso dia. A gente fica tão preocupado em resolver tantas coisas, em saciar os nossos desejos, em buscar o nosso prazer, porque se tem uma coisa que o ser humano quer, é viver no prazer. Todo mundo gosta de conforto. É ou não é? Não pode ser hipócrita agora, não. Tu prefere andar no Fusquinha caindo aos pedaços ou no carrinho zero? Todo mundo prefere o carrinho zero. Com ar-condicionado ou aquela Brasília que meu pai me jogava lá no canto e me botava para carregar com ele? Ninguém gosta de passar perrengue. Todo mundo quer conforto. Só que o conforto, ele nos distrai. E eu não estou aqui dizendo que eu não gosto de conforto e que eu não quero que você viva no conforto. É tão bom cultuar a Deus com ar-condicionado, né? Vocês estavam aqui no Preciosa de Janeiro quando ele parou? Misericórdia. O conforto, ele cria um padrão de qualidade pra gente que muitas vezes não é real. Às vezes você está aqui, aí você entra naquele clima, você está numa adoração, você recebe, você vem, recebe e vai embora, porque você está feliz que você está no conforto do templo. Mas se você não pegar a palavra que você recebeu aqui, nesse ambiente maravilhoso, e não gerar transformação na sua vida, de nada valeu o conforto. Você entende isso? E o Senhor, Ele quer que a gente viva uma vida de transformação. Você só vai conseguir transformar aquilo que precisa ser transformado em você, se você sair do conforto. Se prepare. Fala para quem está do seu lado, se prepare, que Deus vai te tirar do conforto hoje. Amém? Conforto não faz ninguém crescer. Conforto não tira ninguém do lugar. Conforto ilude e paralisa muita gente. Porque a gente precisa ter uma vida de sabedoria. A gente precisa entender o que é sabedoria no viver. Foi essa a ideia que o tema desse mês nos trouxe. Tenha uma vida sábia, busque agradar ao Senhor. E eu tenho meditado muito na vida de Salomão. Salomão foi um dos homens mais sábios, Foi o homem mais sábio da terra. Mas depois de tanto tempo conquistar e ter conforto, segurança em tudo que ele vivia, ele caiu. Então eu tenho pensado muito nisso. Que os tempos bons, eles não podem servir para nos fazer parar ou esfriar. É no tempo bom que você tem que falar assim: agora que eu tenho que buscar mais, agora que eu tenho que me quebrantar mais, agora que eu preciso compreender que tudo que tenho, tudo que sou, vem de ti, Senhor. Tudo que tenho e tudo que sou vem dele. Ai de mim, se o Senhor tirasse a mão de cuidado e zelo dele da minha vida, aonde eu estaria? Com certeza eu não estaria aqui. O livro de Provérbios, ele é uma coleção de textos de sabedoria dos israelitas. Ele aborda a questão sobre valores, comportamento moral, significado da vida humana e conduta direita. Salomão, que é considerado o autor de muitos dos provérbios do livro de Provérbios, que está no Antigo Testamento, para quem não sabe, ele buscava deixar um manual de vida.
ensinando desde os mais jovens até os mais experientes. Alguns dos seus provérbios, eles são tão atuais que me levou a refletir nesses últimos tempos, nesse livro de provérbios. Eu costumo dizer para a igreja que ler a Bíblia é melhor do que Netflix. Você não tem o que fazer, ao invés de você ficar assistindo um filme até 3 horas da manhã, vai ler a Bíblia. Se tem um livro gostoso de ler, é Provérbios. Ah, você quer uma linguagem mais atual? Vai para Tiago, que é o Provérbios do Novo Testamento. Começa a buscar na palavra, começa a se alimentar. Começa a entender que para você manter esse padrão de santidade, você vai ter que ser diligente. Você vai ter que ser zeloso. Você vai ter que ser focado em buscar a palavra. Não dá para você falar assim, agora que tá tudo bem, eu vou dar uma relaxada. Poxa, Renata, mas você tá falando como se você nunca assistisse um filme. Bem, eu tenho um problema particular. Lá na minha casa, meus filhos dizem que eu não assisto filme, que é eles que me assistem. Porque eu sento, 2 segundos depois, eu já tô dormindo. Então eu não quero que você tenha o meu exemplo. Porém, você tem direito a ter lazer, não é sobre isso. Ó, ele rindo lá de mim, eu tô vendo aqui no escuro, tá, Bernardo? Misericórdia, hein? Rindo de mim ainda me fotografa, pra botar no grupo da família, tá vendo, irmã Conceição? É isso que a gente passa depois que a gente fica velha. Brincadeiras à parte, nós precisamos escolher o melhor caminho, a melhor refeição. A gente precisa escolher o que realmente vai fazer bem pra nossa vida. Nem sempre aquilo que é confortável é o melhor. Nem sempre ficar até 3 horas da manhã assistindo uma série no Netflix vai te edificar. Ou melhor, quase sempre não vai. Então você precisa escolher. E é tão atual quando eu pego o livro de Provérbios, eu vejo que é mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã. E hoje eu quero trazer para você um testemunho de Salomão. Porque é um testemunho paternal, de pai para filho. O que isso me quer dizer? Que ele queria deixar um legado sobre a sabedoria. Ele queria deixar um testamento ali. Ele queria que as outras pessoas lessem. Ele queria assim, ó, isso não pode parar em mim. Sabe quando você vive uma coisa muito boa, Davi, você fala, isso não pode parar em mim. Nós precisamos nos alimentar da palavra a ponto da gente se apaixonar por ela e falar, isso não pode parar em mim. Eu preciso transbordar do que o Senhor me revelou nessa madrugada. Eu preciso compartilhar com as pessoas aquilo que tem transformado o meu coração. Mas só que tendo uma vida confortável você se distrai. Você precisa escolher ser diligente. Pastor André sempre fala, ser diligente é dar-se ao aborrecimento. Ser diligente é chato. Meu irmão fala assim, tu é chata pra caramba. Eu falei, vou ser chata, até eu ver que você tá no caminho certo. Ser diligente é chato, porque é igual ir à academia. Você vai porque você gosta? Mentira. A grande maioria vai porque precisa. Porque ficar suado, fedendo, nem sempre é bom. Cansa. Mas a gente sabe que precisa. E eu vou tomar vergonha na cara. Meu filho falou que amanhã ele vai começar a me dar aula. Você pode dizer amém? Então, a gente faz o que precisa, porque a gente sabe que o resultado vai ser o melhor para nós. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4, Conselho Paternal. Que texto fascinante que o Senhor me trouxe para a gente compartilhar essa noite. Provérbios, capítulo 4, Conselho paternal. Amém? Nós vamos ler do 1 ao 27. Não fique chateado comigo que eu gosto de ler Bíblia. Então, você vai ler comigo. Você vai me acompanhar aí. Versículo 1. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o teu coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a
e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obtê-la, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema em sua cabeça. Som. Amém. Só baixa um pouquinho, irmão. Ela colocará um belo diadema em sua cabeça. Cadê? E lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, aceite o que eu digo e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e eu o encaminharei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculo. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha. Pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Eles perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Pois eles se alimentam da maldade, se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que eu digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as percas de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios toda maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Em nome de Jesus, amém. Que texto, meus irmãos. Que texto. Em Provérbios, nós vemos um manual de vida de um pai para o filho. É como se a gente carregasse uma cartinha. Sabe quando a mãe fala assim, não esquece guarda-chuva? Sabe aquele recadinho carinhoso que o pai deixa? Eu vejo nesse provérbio um pai tão preocupado em conduzir o filho no caminho que ele deve seguir. E ele é tão direto, tão direto que chega a me arrepiar o espírito. Não é o corpo, não. Quando eu olho para todos esses versículos, eu tive dificuldade de escolher qual deles eu ia trazer e expor aqui nessa noite. Porque todos os 27 falam ao meu coração. Todos os 27 versículos é uma revelação do Pai. A versão NBV, que não é a que eu li, diz o seguinte no versículo 4. Guarde na memória as minhas palavras. Obedeça sempre os meus mandamentos e terá uma vida feliz. O versículo 5. Aprenda a sabedoria e o entendimento. Nunca esqueça do que lhe ensinei, para que não se afaste das minhas palavras. Você precisa guardar na sua memória. A gente usa o coração como um símbolo do amor. Quando você quer falar que você ama alguém, você coloca um monte de coraçãozinho. O coração virou um símbolo comercial. Mas, na verdade, quando a Bíblia fala guarda o teu coração, é guarde na sua memória. Guarde nos seus pensamentos. Guarde na tua essência as minhas palavras. E guardar o coração significa cuidar do que permitimos que entre na nossa vida. Nós precisamos proteger o nosso coração, a nossa integridade emocional e espiritual. O que significa então, Renata, guardar o coração? Proteger os sentimentos, proteger os pensamentos, proteger as nossas emoções em um lugar seguro. O que significa guardar o coração? Significa escolher o que vamos pensar,
Escolher como vamos agir e como vamos reagir. Quando a gente foca em escolher o jeito positivo, não quer dizer que eu estou puxando você para o positivismo, para aquele jargão, né, que as pessoas falam, não, vamos pensar positivo que tudo vai dar certo. Não, vamos pensar biblicamente. E o nosso Deus é um Deus positivo, é um Deus que quer que você tenha potencial para viver todo o projeto que Ele tem planejado para você. Mas Ele te deu, em Deuteronômio 28, diz que Ele te deu a possibilidade de escolher. Existe a bênção e a maldição. Ele fala, escolha, pois, a bênção. Só que nós não focamos nisso. A gente escolhe mais aquilo que nos dá conforto e prazer momentâneo. Deixa eu falar uma coisa para você. Prazeres momentâneos trazem perdas eternas. Eu falo isso para as minhas discípulas, falo para as pessoas que eu atendo. Falo assim, olha, se você puder, escreve num papel bem grande, cola na geladeira, cola no armário do seu quarto, onde você puder, cola. Prazeres momentâneos trazem perdas. Você está com muita fome. Você prefere pedir no iFood ou ir lá fazer uma saladinha, um peixinho grelhado? O que é mais rápido? Nós queremos tudo muito rápido. Nós somos a geração fast food. Só que você agrega perdas eternas. Porque muitas vezes você não consegue correr atrás do prejuízo que aqueles infinitos iFoods te trouxeram. Meu marido estava falando que teve um homem que fez um desafio de comer McDonald's 30 dias e o homem morreu. Só comeu McDonald's 30 dias. Essas pessoas que fazem essas experiências loucas. Então, nós precisamos entender que prazeres momentâneos trazem perdas eternas. E de acordo com a Bíblia, guardar o nosso coração é muito importante porque dele depende a nossa vida. Quando eu olho para todo o capítulo de Provérbios, eu vejo o ensinamento do céu. Um ensinamento verdadeiro, diferente daquilo que a mídia, que as redes sociais tentam nos pregar todos os dias. Ao receber a verdade de Deus no nosso coração, a gente está guardando Ele, você entende isso? Quando você recebe a verdade de Deus no seu coração, você está guardando Ele. O coração é a fonte da vida. Nós devemos enchê-lo das coisas do céu. E eu queria te perguntar, você tem guardado o seu coração? Ou você tem deixado ele vulnerável às coisas da terra? Olha o dedinho. Todo mundo sabe que dedinho é esse, né? Vamos rolando a tela o dia inteiro? Você faz isso? Você está deixando o seu coração vulnerável. Ah, vou comer demais. Vou comer porque eu estou com muita vontade. Como uma, como duas, como 3 refeições. Só porque você acha que pode. Você está deixando o seu coração, que é a fonte da vida, vulnerável. Ah, vou acessar aquele sitezinho pornô. Na madrugada, ninguém está vendo. Você está deixando o seu coração vulnerável. Para guardar o seu coração, vocês precisam escolher obedecer a palavra, viver em santidade, escolher no que você vai ver. Comece também pedindo a Deus para revelar a você os seus pecados. Quer guardar seu coração? Senhor, me revela os meus pecados. Porque às vezes eu estou num caminho mau e não sei ainda. Porque o meu coração, ele é enganoso. Mas quando eu guardo o meu coração, eu deixo ele protegido aos ataques da minha carne. Porque as minhas guerras não são contra só potestades e principados. As minhas guerras também são contra a minha carne. Eu luto uma guerra todos os dias para matar a Eva que existe dentro de mim e que quer que eu peque, que quer me levar para o conforto, que quer fazer com que eu tenha prazeres momentâneos e rápidos. Eva poderia ter esperado para bater um papo com Deus e falar, eu posso mexer naquela árvore que o Senhor já tinha dito não? Mas ela queria resolver o problema, não só comeu, como deu o fruto para o marido dela. Quantas mulheres acham que podem resolver tudo do jeito dela, ao invés de orar? Você precisa pedir ao Senhor, revela ao meu coração o que eu preciso consertar. Me ajude a mudar.
Porque nós somos especialistas em enxergar o problema e o pecado do outro. Nós somos bons nisso. E a gente não guarda o nosso coração, porque a gente quer apontar o outro. A gente quer o tempo todo. Ah lá, fulano tá assim, fulano tá assado. Você já percebeu o Beltrano? Nós precisamos matar isso de nós. Tirar isso da nossa essência. Nós precisamos viver como o Senhor Jesus queria que nós vivêssemos. Em Lucas 6,42, tira primeiro a trave do teu olho. Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Mateus 7, 3 e 5. Querido, guarda teu coração. Para de achar que o outro te olhou torto, em nome de Jesus. Para com essa mania de perseguição. Para de achar que está todo mundo contra você. Guarda o teu coração, porque a trave é um pedaço de pau no olho de quem não percebe. Mas o cisquinho é algo minúsculo, que se vê claramente no olho do outro. Você tem noção disso? Nós hoje temos um convite para nos examinarmos, revermos as nossas atitudes, corrigirmos os nossos erros e guardarmos o nosso coração. Quando olhamos para o outro e vemos as falhas dele, inconscientemente, estamos descobrindo também as nossas limitações. No consultório, quando eu faço os meus atendimentos, eu nunca sugiro ou dirijo diretamente. Eu sempre trago uma sugestão para a pessoa avaliar. Então, quando alguém vem com algum conflito pertinente, eu atendo casais, eu atendo mulheres, jovens, adolescentes, e eu falo assim, mas essa outra possibilidade você já avaliou? Faz sentido isso para você? Porque quando você fala o que você está pensando, que está aqui, ruminando no teu coração. Você cria e conjectura um negócio de um jeito. Quando você fala, parece que aquilo vai desembolando, já é diferente. Quando alguém manda você avaliar o que você falou, você fala, mas não era tão grande assim, né? Eu achei que era uma coisa tão grande, impossível de perdoar. Aí você começa a avaliar aquilo que você falou, não era tão grande assim. Você precisa rejeitar o pecado de achar que você tem sempre a razão. Você não é dona da verdade. Uma outra dica para guardar o seu coração: afaste-se das amizades impuras, porque nós somos seres influenciáveis. Somos a média das 5 pessoas que andam conosco. Você sabia disso? Com quem você tem escolhido andar? Com quem você tem escolhido conversar? Te aproxima do céu ou do inferno? Guardar o coração para viver uma vida de sabedoria é cultivar a paz, é evitar as más conversações, é evitar falar palavras que ferem as pessoas. Guardar o coração das coisas do mundo também inclui cuidar do seu físico, reduzir a ingestão em excesso de alimentos gordurosos. Guardar o coração das coisas do mundo é dizer não para o álcool. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente tem uma conversa, uma falácia que fica sondando o meio cristão. A Bíblia não tem nenhum versículo que diz que é proibido beber. Você só não pode se embriagar. Querido, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia é o nosso manual de vida. Mas ela fala que o álcool faz mal, sim. E destrói o álcool, inclusive a ciência. Tivemos estudos que saíram agora há pouco tempo nos Estados Unidos dizendo que o álcool ele está na classe de substâncias mais cancerígenas existentes. Ainda que você diga que a Bíblia não condena você, você pode escolher abrir mão daquilo, porque aquilo pode ser um gatilho para você envergonhar o Senhor e fugir da sabedoria. Quantas pessoas começam com um gole? É uma roleta russa. Você não sabe. Pode ser que um gole não te faça nada, mas pode ser que aquilo destrua a tua família. Você pode evitar o tabagismo. O cigarro, por ser uma droga lícita, comercial, domina as pessoas. Aprisiona pessoas. Você deixa de conquistar as coisas porque gasta dinheiros e mais dinheiros com o cigarro.
vira o teu Senhor. Você precisa guardar o teu coração disso, das coisas do inferno. Você precisa viver uma vida sábia, guardando o teu coração e também entendendo que você tem que fugir da aparência do mal. Porque o coração, como eu disse há pouco tempo, é o quê? É a fonte da vida. E a outra coisa que eu vejo nesse texto, que além de guardar o meu coração, para eu ter uma vida sábia, eu preciso compreender essas palavras que eu acabei de falar para você. Porque na palavra há poder, você pode dizer amém? Provérbios 4 destaca o poder das palavras e a importância de falar com sabedoria. A Bíblia sinaliza em todo o tempo como a palavra é poderosa. Temos muitos versículos que mostram isso. Além desse capítulo 4, quando você vai para Provérbios 12, você vê que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Sua boca tem saído palavra de cura? Ou tem sido palavras para ferir? Provérbios 12, 18 fala isso. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Se tem um órgão pequenininho, mas que tem muito poder, é essa tal de língua. As coisas saem da nossa boca, mas elas vêm da onde? Coração. Por isso você precisa guardar teu coração. Sabe por quê? Senão você vai começar a vomitar as suas verdades. E nem sempre a tua verdade é verdade mesmo. Às vezes, nós somos tão impuros nos nossos pensamentos que quando a gente abre a boca para falar, a gente só fere, só destrói. O nosso coração, gente, ele é enganoso. E dele saem muitos pensamentos. Às vezes, uma conversinha que não tem nenhum objetivo. No final, pode sair uma briga, uma divisão, uma separação. Então você precisa ser intencional. A Bíblia enfatiza a importância de usar a palavra com sabedoria, refletindo o amor e o caráter de Cristo. Palavras produzem bênção ou maldição na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, Mateus 12 fala, seremos julgados pelo que nós falamos. Se o Senhor Jesus te encontrar hoje, o que ele vai dizer do que você tem falado? O que Jesus vai dizer do que você tem falado? Mateus 15 diz, as palavras podem abençoar ou contaminar. E Salmos 34, salmo da minha conversão, quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Nós precisamos entender que a nossa boca precisa estar livre de perversidade, de conversas corruptas. Nossas palavras têm poder de construir ou destruir, de curar ou ferir. No Novo Testamento, quando você vai lá para o Provérbios do Novo Testamento, que é o livro de Tiago, você vê ele enfatizando o tempo todo, doma a tua língua. Quer ter uma vida sábia? Guarda teu coração e trava a tua língua. Amém? Esse versículo é um conselho para não falarmos mentira. Quando a gente olha para o texto, a gente vê que Salomão não queria que o filho dele falasse mentiras. Salomão queria que ele não caminhasse em caminhos maus, que ele abandonasse os maus caminhos e aguardasse dentro dele, do coração dele, a instrução dele. Acima de tudo, versículo 23, guarde seu coração, pois dele depende a sua vida. 24, afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Jesus falava assim, bom mesmo é só o Senhor. Nem Jesus se dizia bom, a gente sabe quem a gente é, se der corda para nossa carne. A gente sabe. Guarda teu coração. Afaste a sua boca das palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. O que você tem falado, meu irmão? Quer ter uma vida sábia? Fique longe das conversas perversas. Que texto, irmãos. Olhe sempre para frente, versículo 25. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Terceira coisa que eu vejo nesse texto é que a gente às vezes adoece por falta de sabedoria. Por quê? O corpo somatiza muitas coisas e você fica lá no passado.
Ah, mas me fizeram aquilo em 1900 e lá vai bolinha. E eu não consigo esquecer. É mais forte do que eu. Ah, não. Eu não vou me submeter a isso. E você adoece. Isso não é sábio. Você adoece. Versículo 25. Você precisa olhar para frente para ter uma vida sábia. Amém? Esquece o que te fizeram no passado. Sabe por quê? Você não é o que fizeram com você. Você é o que o Senhor disse que você é. Ele é o teu Criador. Ele foi o único que pôde te marcar. Se você se posicionou em Cristo, o que falaram de você não vai te atingir, porque você pode guardar o seu coração. Você pode guardar o seu coração. E esse versículo é um conselho para você ter uma vida sábia, entendendo que você precisa olhar para frente. E aí, para você olhar para frente, não é algo natural. Por quê? Porque a nossa mente ela é uma máquina. Vocês concordam comigo? Se você ficar ali ruminando aqueles pensamentos, eles vão ficar atualizando o tempo todo, fazendo download, upload, backup. Você precisa vigiar os seus pensamentos. Em vez de você vigiar a vida do irmãozinho, vigie os seus pensamentos. Porque quando você vigia os seus pensamentos, você intencionalmente escolhe no que vai pensar. Nós precisamos ter uma vida sábia, com intencionalidade. Salomão está chegando aqui, nesse momento, no versículo 25, depois de dar o testemunho de vida dele. A percepção que eu tenho é que aqui, nesse capítulo, ele quer dar uma direção para os filhos. Ele tem uma plateia. Filhos meus, escutem a instrução do pai e estejam atentos para obterem entendimento. Quantas vezes a gente na sala de aula não entendia a matéria? Por quê? Estava conversando com quem está do lado. Davi não, ele não tem cara de que fazia isso não. Pastor fica babando Davi. Domingo ficou aqui falando, né, Davi? Davi tem cara de que parava e ficava fixo no professor. Quer aprender de verdade? Para de olhar para o coleguinha. Olha para o teu professor. Vai debruçar no livro da vida, na tua palavra. Escute atentamente e obtenha entendimento. Senhor, eu leio, não consigo entender nada, Jesus. Começa a pedir revelação do céu, Ele dá. Se tem uma coisa que o Senhor dá generosamente, é sabedoria. O Tiago diz isso. Em outras palavras, você precisa entender que prestar atenção nas palavras do Pai e inclinar os ouvidos para o que Ele está dizendo vai te fazer ser abençoado. Vai te fazer ter uma vida próspera. Vai te fazer mergulhar em lições de vida. Você não vai precisar passar por situações difíceis. Porque você já está aqui vendo na lição. Se eu não me desviar para a esquerda e nem para a direita, se eu mantiver um caminho reto, vai dar bom. É igual receita de bolo, sabe? Mas aí você quer inventar. Não, vou só dar um passinho, vou ficar assim, ó. Quem está no muro é do diabo. Ouça verdadeiramente o que Salomão quer compartilhar. Incline seu ouvido para esses provérbios. Não se distraia com algo mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com o que você está se distraindo aí? Que está fazendo você ficar aí meio em cima do muro? Quer ter uma vida sábia? Não se distraia. Para de ficar rolando horas e horas a tela, consumindo lixo. Lixo espiritual, lixo virtual. Concentre-se. A Bíblia diz, escute bem, meu filho. Concentre-se no que eu tenho para você. Escute bem, meu filho. Em nome de Jesus, concentre-se, porque eu tenho um caminho reto para você. Vocês estão comigo, igreja? Vocês estão entendendo o que o Senhor quer falar para nós? Concentre-se em mim. Para de rolar o dedinho no TikTok. Para de ficar o dia todo no Instagram. Eu tenho coisas grandes para você, mas você precisa estar habilitado. Habilitado. Estes são os provérbios que devem ser mantidos constantemente na nossa mente. Isso, Salomão deixa esse alerta e ele fala, não nos deixe afastar do seu olhar, mas guarde-os no meio do nosso coração. Aqui Salomão está convocando cada filho a fazer uma escolha. O
que você tem escolhido viver? A gente não pode controlar o que acontece conosco. A gente não tem como controlar tudo que está à nossa volta. Mas podemos começar a melhorar as nossas escolhas, dando atenção para aquilo que realmente importa e sendo intencional. Comece pelo que você fica vendo, irmão. Comece pelo que você fica ouvindo. Tudo influencia. Qual tipo de influência você quer receber? Na prática, isso significa que todas as vezes que você abre os seus olhos para alguma coisa, você está depositando no teu cérebro muitas informações que não tem nada a ver com o que o Senhor planejou para você. Nem tudo que você pensa é real. Aí, às vezes, esse pensamento que você tem, que você fica muito chateado, olha, nada tá dando certo, todo mundo tá me perseguindo no trabalho. Muitas vezes, essa percepção que você tem é um erro no processo. Sabe o processamento cerebral? O pensamento foi formulado com delay. Por quê? Porque é tanta informação que vai trepando uma informação na outra. Aí você vai construindo um pensamento deturpado. Você precisa escolher o que você quer pensar, para você alimentar a sua mente de coisas do céu. Você precisa escolher o que você quer ver, o que você quer ouvir, para você ter uma vida sábia e frutificar daquilo que o Senhor quer, porque o coração fala, a boca fala, o corpo fala do que a gente está cheio. Esses ditados, que a gente fala, o corpo fala do que o coração está cheio. Tudo isso tem a ver com as nossas escolhas. Mas, na verdade, vem tudo do manual de vida. Que a gente precisa aprender é ponderar. O versículo 26 fala sobre ponderar. Pondera a vereda de seus pés. Isso é uma expressão bíblica que nos faz refletir sobre o caminho que a gente deve seguir. Vereda significa caminho, modo de viver, modo de agir. Considera aí na sua cadeira. O caminho que você tem escolhido prosseguir é certo ou errado? Quero que você fale de quem está do teu lado, do teu marido, do teu vizinho, do teu filho. O teu caminho é o caminho certo ou errado? Talvez você responda assim: bem, ao meu ver é certo. Bem, eu não quero saber a sua opinião, meu irmão. Eu quero saber que se passar pelo crivo da Bíblia, teu pensamento, tua maneira de viver é uma maneira certa ou errada? O que Deus pensa sobre isso? Mas eu escolhi me separar porque só Deus sabe o que eu passo naquela casa. Se você não está sendo violentada, porque violência a gente precisa apartar. Se você não foi traída, e se foi traída, você pode liberar perdão. Agora, você justificar as suas decisões para não ter uma vida sábia, você pode escolher lutar pela sua família. Você pode escolher guerrear segundo os parâmetros do céu. Ou você pode escolher justificar pecando, também adulterando, chutando balde, esquecendo o que vai acontecer com seu filho e com a sua filha. Seja intencional, homem e mulher. Busque um futuro melhor para você. Mas busque fazendo com que a palavra está te ensinando, mantendo seus pés na vereda reta, não caminhando o caminho dos ímpios. Assim, se nós fizermos as escolhas sábias, como Provérbios 4 nos orienta, nós teremos um final abençoado. Sabe por quê? Porque contra a lei não tem como você negar. Existem princípios. A lei da semeadura vem para todo. O que você planta, você colhe. O que você planta, você colhe. Então, se você manter o foco, se você for disciplinado, se você obedecer a Bíblia, se você consultá-la de dia e de noite, se você se encher da palavra, sendo intencional, você vai escolher comer a palavra. Mergulhar, debruçar da palavra. Não se distrair. Não dar desculpa. Escolher obedecer, mesmo que isso te tire do conforto. Mesmo que seja difícil, porque obedecer quando é fácil, todo mundo quer. Agora obedeça quando é difícil. É isso que o Pai quer. Que você seja fiel, ainda que pareça difícil para você. Estamos chegando numa semana
onde muitas pessoas desistem de ser casadas, muitas pessoas desistem de ser crente, e muitas pessoas abrem mão da santidade para mergulhar numa vida de promiscuidade. Isso começa desde quando a gente está lá no jardim da infância. Para de alimentar a festa da carne. Começa a escolher a santidade. Blinda sua casa, sua família disso. Carnaval não é para crente, em nome de Jesus. Se você estiver muito forte, debaixo de uma cobertura espiritual muito grande, tua igreja entender que há um projeto, como a gente já fez no passado, de evangelizar na praia, de criar uma estratégia, e isso daí causa muito furdunço, porque tem gente que não concorda. Mas você não vai estar lá onde entoado aquelas músicas, onde é sacrificado, porque todo aquele processo de apresentação do carnaval é um sacrifício que eles entregam aos Exus, vocês sabem disso. A principados e potestades. Quando eu era espírita, para quem não sabe, eu vim da Umbanda. Quando eu era espírita, o centro fechava. A gente precisava recolher os alguidais e todos os santos. Sabe por quê? Os orixás, que eles diziam que eram os espíritos mais de luz, eles ficavam resguardados, porque os demônios iam ficar soltos. E você está deixando sua família sendo influenciada, assistindo desfile de carnaval, participando de bailinho, de folclore. Cara, em nome de Jesus, blinda, escolha ser sábio. Fecha as portas, fecha as brechas, porque é importante buscarmos ter uma vida sábia, amém? Hebreus 12, para terminar. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livramo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos para a perseverança, para a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Olha para frente, meu irmão. Olha para Jesus. Ah, mas eu acho que não tem nada a ver, pastor. Querido, nada a ver é de Satanás. Em nome de Jesus, blinda a tua família nesse período de carnaval. Em nome de Jesus, não assista nada que vai te contaminar, te corromper. Porque além de nós, ainda existem pessoas que são testemunhas e que vão te olhar. Tem gente que vai ler a Bíblia através da tua vida, dos teus posts, filhos, vizinhos, familiares, amigos. Suas decisões assertivas ou não vai ajudar alguém a dar um passo na vida. Precisamos ser prudentes. Precisamos ter discernimento. Ter uma vida cheia de sabedoria também nos ajuda a construir bons hábitos para nós e para quem está perto de nós. Então, o que está no teu coração? O que está nos seus lábios? O que está nos seus olhos? O que você tem encontrado no seu caminho? Devemos sempre estar vigilantes para termos uma vida sábia. A vida é muito curta, irmãos. E precioso aos olhos do Pai é a vida dos santos. A sabedoria é mais do que um mero conceito. Ela é uma pessoa. A sabedoria é Jesus. Eu queria convidar o Ministério de Louvor